Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento. A gente sabe que o planejamento é utilizado em diversas coisas na nossa vida. Então a gente vai conversar aqui, eu e a professora Luciana, sobre essa ideia, vamos dizer assim, do planejamento aplicado especificamente à questão da aula, e vamos tentar conversar sobre cada uma das partes do planejamento de uma forma bem pragmática. Por exemplo, professora Luciana, por que a gente vai fazer um planejamento de aula se isso aumenta o trabalho da gente e a gente já conhece o conteúdo que vai trabalhar? Para que planejar, se eu já sei o que eu vou trabalhar em sala? Eu acho o planejamento, de fato, trabalhoso, certo? Não é uma coisa rápida de se fazer. Você conquista essa rapidez com o tempo, conforme você vai fazendo. Mas eu acho que o planejamento ajuda muito a gente a administrar melhor o tempo da aula, a gente conseguir compreender como é que está se dando o processo de aprendizagem do aluno, uma vez que os objetivos têm que ficar bem claros na nossa cabeça. Também saber como é que a gente vai fazer a avaliação daquele aluno naquele momento. Porque não necessariamente a gente precisa fazer uma ou duas avaliações durante o processo de aprendizagem. A gente pode fazer vários momentos de avaliação durante as aulas que a gente dá, desde que a gente tenha os objetivos assim bem focados. E quando isso acontece, o planejamento ajuda muito. Eu acho assim que por mais que ele não seja uma coisa que nos coloque numa camisa de força e que seja uma coisa engessada, muito pelo contrário, ajuda muito a gente a pensar como é que a gente vai proceder naquela aula e como é que vai ser esse processo de aprendizagem dos alunos. Para isso, eu acho fantástico. Agora, eu volto a colocar, a gente já tem tanta coisa para fazer como docente. Preparar a aula, trabalhar fora do período de aula, trabalhar no momento em que a gente muitas vezes nem é remunerado para fazer. Eu fico imaginando que essa história de planejar acaba aumentando ainda mais o nosso trabalho. E eu volto a enfatizar, quer dizer, se eu já sei o que eu vou ter que ensinar, por exemplo, na minha área de filosofia da tecnologia ou de narrativas, para que é que eu vou planejar, meu Deus do céu? Eu vou ficar um tempão lá escrevendo o que eu vou fazer na aula? Será que isso vai me ajudar mesmo? Primeiro que eu acho que você não fica um tempão lá escrevendo o que você vai fazer na aula. Não é tão demorado assim. Mesmo porque eu penso que um planejamento de aula, ele se baseia em um planejamento anterior que você realmente deve ter se debruçado por mais tempo para fazer. Então, um planejamento de aula não é uma coisa assim tão drástica, né? Que você vai perder um tempão para fazer, né? Você com certeza vai perder, entre aspas, né, alguns minutos para fazer. Eu acho que ajuda você a se organizar. Agora, esse outro aspecto que você colocou inicialmente, porque a gente não ganha para isso, eu acho isso um grande problema do mundo que a gente vive, principalmente nesse contexto educacional. É para o professor ganhar sim para planejar, é para o professor ganhar sim para o depois da aula, porque a função do professor, o trabalho, o papel dele é o antes da aula, o durante a aula e o depois da aula. Então também não adianta nada você planejar e executar e chegar no determinado ponto que você não possa refletir sobre aquilo que você desempenhou, né? Então se não está sendo assim, é porque está ocorrendo um grande equívoco e talvez seja um dos motivos pelos quais a educação não vai para frente. Então a professora defenderia, vamos dizer assim, a perspectiva de uma docência mais técnica, vamos dizer assim, ou pelo menos de alguma técnica de docência, porque até agora eu estou pensando o seguinte, eu me formo professor. Na medida em que eu me formo professor, o que eu tenho que fazer é conhecer minha matéria e ir lá fazer aula e acabou, né? Será que então eu tenho que funcionar como, sei lá, um engenheiro que planeja uma casa, ou a construção de uma casa, um médico que planeja uma cirurgia? A docência é uma profissão desse tipo também? Eu tenho que ter esse planejamento? Com certeza, né? Eu acho que a didática está aí para ensinar a gente a saber fazer as coisas, né? Do ponto de vista das técnicas de ensino. É claro que a gente não pode ficar só em cima das técnicas de ensino. Quando a gente fala em ensino, a gente pensa em ensino, aprendizagem e avaliação. Você não ensina para nada. Você ensina para ajudar alguém a aprender alguma coisa. E você só sabe se esse alguém aprendeu alguma coisa dentro de um processo avaliativo. Então, se você tem técnicas de ensino, né, dentro das teorias de aprendizagem ou da teoria que você está utilizando, elas precisam ser utilizadas sim. E para serem melhor utilizadas, elas precisam de planejamento sim. Então, uma das coisas que você colocou lá no início, né? Por que planejar? É justamente para a gente poder se organizar dentro das técnicas que já existem para a gente saber o que vai fazer. Então,
Legal. Aí, então, o que está me trazendo essa nossa conversa aqui? Eu estou percebendo, e eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre isso, a questão assim, eu não vou então mais entender a docência como sendo só uma profissão de fé. Não é só uma profissão de fé, pelo que eu estou entendendo. A gente precisa ter esse esforço de planejamento, então. E outra, eu estou começando a desconfiar, então, que eu preciso distinguir entre o fato de eu ser uma pessoa muito proeficiente na minha área e a docência. Isso é verdade? O que significa ser uma pessoa muito proeficiente na sua área? Eu posso ser um gênio da filosofia, mas isso não significa que eu vou ser um gênio da docência. Exatamente. Não é porque você tem um domínio total e absoluto daquele conhecimento, ou pelo menos próximo disso, que você vai ser uma pessoa capaz de ensinar aquilo. Haja vista os engenheiros de outrora, né? Antigamente, se a pessoa era engenheira e sabia muita matemática, ia para a sala de aula para ensinar matemática, né? Então, até que ponto isso realmente funciona? Hoje, existem leis que regulamentam isso, né? E que só pode ir para a sala de aula quem passou pelo crivo de uma licenciatura. E isso aí auxilia bastante, né? Pelo menos a ajudar as pessoas a pensarem nisso e trabalharem em prol disso. Se isso realmente acontece ou não, são outros 500. E quanto à ideia do docente ser uma profissão de fé? Eu acho que todas as profissões são profissões de fé. Todas. Todas têm esse elemento. Mas não podem ser só isso. Porque senão não seriam profissões, seriam religiões. Então, eu acredito que o professor ele precisa se formar e conhecer, sim, técnicas de ensino. Precisa conhecer, sim, as teorias que embasam a aprendizagem e quais são as técnicas que estão vinculadas a esses processos. Isso é muito importante. Viver sem isso, o professor viver sem isso, é simplesmente olhar para a profissão dele como se fosse uma religião baseada numa crença, quando na realidade não é assim que funciona. Os seres humanos precisam de ajuda para que eles possam desenvolver esse processo de aprendizagem da melhor maneira possível. Ok, nós vamos continuar então a nossa conversa no podcast seguinte, tá certo?